Uma das coisas que eu sempre digo que a maternidade me trouxe foi a paciência, né? Porque não é natural, não é algo natural mesmo, eu sou muito acelerada. E não adianta, com a maternidade eu tive que aprender que o meu tempo é diferente do tempo da Vitória, né? Que cada um tem o seu tempo, que cada um tem o seu momento, e eu preciso respeitar para não ter guerras dentro de casa, né? Para as coisas fluírem da melhor forma possível, né? Mas eu acho assim, eu acho que Deus usa os filhos para nos treinar isso, porque Com isso é certeza. uma ação de convívio muito importante. Quando tu entende que o outro não é igual a você, que ele, qualquer pessoa, marido, irmão, tio, colega de trabalho, quando você entende que a outra pessoa pode ser tão bom quanto você e fazer as coisas de maneira diferente ou em tempo diferente, a convivência se torna muito melhor. Com E o certeza. filho, a gente aprende isso com o filho, né? E Dioturnamente. imagina assim, às vezes eu fico olhando para a idade pro Rafa, né? Na Uhum. idade do Rafa, meu Deus, eu tinha ele, eu estava à frente da igreja, Sim. era uma vida muito mais avançada, né? E hoje ele está construindo uma vida, só que eu vejo que não é porque a construção dele está sendo diferente da minha que é menos importante, do contrário. Ele está construindo grandes coisas, só que de uma maneira, eu acho que mais organizada da que eu tive. E a gente precisa respeitar isso, né, pastora? Porque, infelizmente, né, e cada vez mais, ou felizmente também agora, cada vez mais a gente tem esse conhecimento que não sou eu que decido o futuro do meu filho, né? Eu ensino ele a caminhar, eu dou as ferramentas, né, para ele prosseguir e apresentar Deus. Eu acho que é a ferramenta mais poderosa que a gente pode trazer para um filho, né? Uma herança realmente, porque acredito que não tem como, se tu aprender realmente quem é Jesus, né? O que é a palavra, eu não acredito que tem como perder isso no caminho, se tu der uma base bem estruturada, né? Não se perde. Que a Bíblia, para mim, a Bíblia é a maior das verdades, né? E Provérbios, capítulo 22, fala isso. Provérbios 22, 6. A Bíblia fala assim, ó. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. E quando ela for velha, ela não se esquecerá. Olha que interessante isso. Então, às vezes, o problema é que muitas vezes a gente perde o tempo da criança, a fase da criança, Uhum. né? Uhum. Eu na igreja, às vezes eu vejo pais indo para. A minha mãe, ela nos criou na igreja, né? Minha mãe foi uma mulher extraordinária. Assim, lutou, trabalhou, sempre batalhou. Uma mulher muito simples, de pouco conhecimento, mas eu digo que de muita sabedoria. Uhum. Ela nos carregou desde criança para a igreja, sempre, desde muito pequeno. Eu nasci e me criei o tempo todo, né? Assim, eu lembro de toda a minha infância, eu lembro de estar na igreja. E às vezes, hoje eu vejo pais que não levam a criança na igreja ou não falam para a criança pela idade que ela tem. Ah, é muito pequena. Se eu levar na igreja vai incomodar. Se eu Uhum. levar na igreja vai parar. E realmente eles não param, né? Não param. Eu não posso exigir que uma Sim, criança de fica 5 sentada ali. não posso exigir que uma criança de 3, 4, 5 anos, de 1 ano, sente e assista um sermão religioso. É surreal para a cabeça dela. Sim, sim, Aliás, 40 minutos de sermão é muito tempo para uma criança ficar sentada. sim. Mas eu posso ensinar ela que ali é um lugar diferente, que ali ela precisa manter um certo respeito, um certo silêncio, né? Mas fazer a criança acompanhar, levar a criança na igreja. Às vezes eu vejo pais cristãos que não levam os filhos na igreja, porque eles vão dar trabalho. E vão, realmente eles vão dar trabalho para os obreiros que trabalham junto conosco, que são os diáconos. Eles vão dar trabalho para as mães, eles vão dar trabalho para os tios que estão ali, para os irmãos que estão do lado. Mas é fase, vai E por passar. menor que, né, eles estão ali captando, estão absorvendo, né? Sim,
Sim, uma vez eu tive uma experiência muito interessante. Eu fiz um sermão na igreja, uma pregação, que era sobre uma história de Cedraque, Mesaque e Abidnego, que é uma história que está no livro de Daniel, de 3 homens que, por fidelidade a Deus, foram parar na fornalha de fogo e Jesus se apresentou na fornalha com eles e eles saíram de lá sem nenhuma queimadura, saíram de lá com vida, porque Deus os guardou e eles se tornaram, ganharam quase toda uma nação para o Senhor Jesus. E eu preguei sobre isso, né? E pertinho do púlpito onde eu estava pregando, tinha 3 crianças, filhos do mesmo casal, mas bem pequenininha, acho que a maior tinha 5 anos, elas eram muito próximas de idade. Uhum. E elas todo o tempo ali brincando, com alguns brinquedinhos, porque eu particularmente não me importo com isso. Não gosto de barulho, claro, tudo tem o seu limite. Não importa que criança pequena fique andando, brincando, né? E elas ficaram o tempo todo ali. Ninguém diria que elas estavam prestando atenção, porque elas estavam brincando. E no outro dia a mãe veio me contar que elas chegaram em casa e elas foram brincar da pregação. Elas lembravam até do nome dos personagens. Eu sou o Cedraque, eu sou o Mesaque. E elas eram muito pequenas. E criança aprende assim. Às vezes a gente acha que eles são muito voados. Eles estão muito presentes, sabendo tudo o que está acontecendo. Então, eu acredito que pais têm que levar os filhos para a igreja sim. Tem que contar da maneira que eles entendam. A gente conta muita história de fada, de contos, né? Uhum. Historinhas para eles. Por que não contar as histórias bíblicas? Tem histórias bíblicas extraordinárias. Você pode contar para eles da maneira que eles entendam. Tudo isso vai sendo guardado. Tudo isso vai sendo gravado na mente deles. E eles vão saber o caminho. Criança consegue sim ter fé, criança consegue orar, criança consegue louvar. Eu já tive na igreja crianças que ganharam a família para Jesus, que famílias inteiras vieram, porque uma criança foi com a tia, com a vizinha, sabe? Nós temos que investir na fé, não é quando a criança cresce. Hoje as igrejas, os pais, os grupos estão dizendo, vamos esperar ele crescer para ele entender. Não, gente, criança entende desde o ventre. Essa é a realidade. O Jador tá aqui chutando. Tá concordando aqui. E é criança, isso, né? Uhum. Criança ouve, entende, percebe desde o ventre. E assim, aí muitas vezes nós esperamos elas crescerem, só que o caminho errado também está esperando elas crescerem. Sim. O também, as drogas também, o desespero também, a depressão. Hoje a gente vê muito jovem, muito adolescente em depressão, né? Porque a gente esperou eles crescerem. Não, tem que trabalhar com eles desde criança. Eu até falei num vídeo. Eu falei num vídeo meu, né? Que eu sempre gostei muito de ler. E desde bebezinha, a Vitória, um dia ela nem engatinhava ainda. Ela tava ali brincando no chão e eu com ela. Aí eu peguei um livro na mão e disse, vou aproveitar que eu vou dar uma lidinha nesse livro. Quando eu olho, mas ela nem engatinhava. Quando eu olho, ela tava com um livro também na mão. Eu disse, opa. E aí agora, há pouco tempo, deve ter sido que abril, maio, quando eu comecei a me interessar, não. Quando eu comecei a ver que realmente ali eu teria algo de diferente, né? De tudo que eu tinha buscado, que eu sempre estudei muito, mas eu nunca tinha estudado a Bíblia, né? E aí um dia ela chegou pra mim e disse, eu quero um presente. E pra quem me acompanha aqui, né, as linguagens de amor das crianças e nossas também, né? E a da Vitória não é presente, ela não é muito ligada em presentes. E aí eu disse, você quer um presente, filha? E ela disse, sim, eu quero. Eu disse, o que que você quer? Ela disse, uma Bíblia. Aí eu choquei, assim, sabe? Aí eu parei, eu disse, você quer uma Bíblia? Ela disse, quero. Aí eu comprei uma de criança pra ela, né? Aí quando chegou, ela disse, não, mas eu queria uma grande igual a sua. Porque era menor, né? Mas ela ali, né, comigo, olhando os desenhos e tal. Tipo, quando ela faz, porque eu combino tudo, né, com a Vitória. A gente combina as coisas precisam acontecer. Porque ela tem que entender que a gente precisa ter palavra, que a gente precisa, né,
ter combinados. E aí, quando chega na história do Adão e da Eva, aí eu expliquei para ela, né, o que tinha acontecido. Eu disse, ó, eles não fizeram o combinado, né? Deus fez um combinado com eles e eles não cumpriram o combinado. E aí, o que aconteceu? Daí ela disse, daí eles foram embora do paraíso. Eu disse, não acontece as coisas boas se a gente não faz o combinado. Então, né, uma forma lúdica de estar aprendendo a Bíblia, né, a palavra e as atitudes do dia a dia, né? Que são coisas que estão interligadas, né, pastora? Claro. Imagina, agora mesmo, agora, essa semana a gente tem uma oportunidade imensa de falar de Jesus para as crianças, né? Sim. Porque os pais, ainda ontem eu estava falando isso na minha igreja, corre para tudo que é lado e se preocupa com presente, com ceia, com tudo. Eu disse, olha, calma, Natal não é isso. Claro que é importante fazer a ceia, não podemos esquecer que é a comemoração de um nascimento. Sim. E o momento mais importante que houve, né? Temos que comemorar, sim, mas parar assim e sentar. Eu disse na igreja, explica para os teus filhos, conta a história de tudo, como tudo aconteceu, o nascimento de Jesus. Se tu não tem filho, acha uma criança, ou um sobrinho, um afilhado, um neto, e fala, porque é uma oportunidade maravilhosa, porque é uma história muito linda o nascimento de Jesus. E é uma maneira de tu fazer a criança entender e conhecer quem é Jesus através da história do nascimento dele. E tu pode contar dessa maneira, na linguagem que ele vai entender, falando como se fosse uma história mesmo, né? Uhum. Não dá pra gente chegar a toda a realidade, falar de uma maneira mais... Ser lúdica, né? E a criança vai entender. Ela vai entender e vai entender realmente o que é Natal. Que não é só presente, que não é... Não é só o Papai Noel. Vejo tanta criança frustrada, triste, né? Por causa dessa ideia que colocaram na cabeça da gente, que tem que ter um presente, que é um presente especial, que é isso, que é aquilo. Mas, às vezes, eu até digo assim para os meus, tu vai no aniversário de outro amiguinho teu, quem ganha... Claro que é bom dar presente, é bom a gente ganhar presente, quem não gosta. Claro que é, mas não é dia da gente ganhar presente, é um dia da gente comemorar o aniversário do nosso amigão, que é Jesus Cristo. Senão a criança fica, chegou Natal, é dia de eu ganhar presente. Não, é dia de a gente agradecer Jesus, porque ele nasceu. E ali no nascimento dele começou a nossa vitória. O auge da nossa vitória foi a vencer a cruz, vencer o sepulcro. Mas ele só chegou lá porque ele nasceu. Então, nós temos agora e eu espero que todas as mães que estão conosco nessa live, todas as mães que amam Jesus, parem, né? Ou seja, na hora de dormir, ou na hora de acordar, e conte essa história e fale, isso vai ser gravado no coraçãozinho deles, e eles vão lembrar sempre desse amor grandioso de Jesus, né? Que tinha tanto, que não precisava vir, mas veio de uma forma tão maravilhosa, através de Maria, através de José, para nos dar a salvação. Temos sim que falar para eles que eles entendem. Guardem esse provérbio no coração. Ensina e o caminho da palavra, o caminho da fé e todas as coisas que você quer, né? Às vezes eu vou esperar meu filho ser adolescente para eu falar para ele que ele não deve usar droga. Mas por que eu não posso falando desde pequenininho? Pode ser tarde, né? Que álcool faz mal, que cigarro faz mal. Então, se eu começar a falar desde criança, isso vai ser na mente dele. E isso se torna natural. Quando você vai ensinando o certo e o errado desde bem pequenininho, se torna natural. Não na hora do proibir só, né, pastora? Na hora de não poder, né, ensinar, né, que a vida é feita de escolhas, mas que todas as nossas escolhas têm consequências, né? Sim, claro. E vamos trazer o benefício, né? Ou o mal, ou vamos trazer algo ruim para a nossa vida. A gente tem que dizer isso. Tem que falar para ele. Com certeza.
E até eu tava agora te ouvindo aí, para mim ainda é algo, né, que não é fácil. A Bíblia em si, acredito que para muitas pessoas ainda é algo que é um livro tão poderoso, tão rico e está sendo maravilhoso e transformador ter o nosso grupo ali e poder abrir, né, realmente a palavra, disseminar ela, porque às vezes tu lê, que nem o Provérbios. Eu já li 3 vezes os Provérbios em todos eles e nunca tinha me dado conta desse, é 22:6, né? Nunca tinha me dado conta nessa proporção, né, da maternidade em si. E aí tem um aplicativo, agora eu não me lembro, acho que é Historinhas da Bíblia, que eu coloco para a Vitória assistir e que eu aprendo muito. Todos os desenhos. E eu vou te dizer assim, tu sabe que filmes bíblicos, filmes evangélicos, na maior parte das vezes, eles não são fiéis ao texto, mas desenho é. Olha como Deus é poderoso, né? Deus é tão zeloso que eu acredito assim, ó, que filme adulto, eu acho que nós adultos temos a obrigação de verificar se é verdade ou não. Sim. Que a gente tem o livro na nossa mão. Para comprovar se é ou não, né? Mas é muito difícil você pegar um desenho evangélico, um desenho bíblico e ele não ser fiel ao texto. Geralmente é bem fiel, assim, é bem educativo, vale a pena até os adultos assistirem. Não é, eu disse, nossa, olha só, agora eu tô entendendo mais, porque é lúdico, né, é uma forma muito mais leve de a gente entender, né, e eu tô aprendendo muito, 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 muito. A Bíblia fala assim, ó, que a palavra, ela se renova a cada dia. A Bíblia não é um livro que, são livros, né, que nunca vão te cansar. Você pode ler Tiago todo mês, e todo mês tu vai aprender com Tiago. Pode ler Provérbios uma vez por mês, são 12 meses no ano, uma vez por mês eu vou ler Ele inteiro. Né? Tu vai aprender e vai achar coisas novas. Realmente são livros divinos que tu vai falar. Eu acredito que Deus fala contigo aquilo que tu tá precisando saber no momento, naquela fase da tua vida. Porque a gente vive por fase, não adianta um tempo, né? E por mais... eu vou ler o Evangelho de Mateus. Tu lê o Evangelho de Mateus uma vez, daqui a pouco passa, deixa um período, pode ser um período bem curto. Tu vai voltar a ler Mateus e ele vai te dar um ensinamento maravilhoso, um conhecimento de Jesus. Tu vai te apaixonar de novo, maravilhoso. A Bíblia você pode ler ela milhares de vezes. E ela sempre vai se renovar.